Meus amigos e amigas, nós estamos nos debruçando sobre o meu livro A Renovação Carismática Católica, a Liturgia da Santa Missa, uma corrente de graças para um culto renovado. Nessa reflexão nós vamos abordar a dimensão festiva e sacrificial da Santa Missa. Vamos lá? Eu já não sei mais contar quantas vezes eu li comentários afirmando que bater palmas na Santa Missa é zombar do Calvário, porque missa é o Calvário. De fato, a dimensão festiva não quer dizer carnaval. Mas também é fato que a dimensão sacrificial não quer dizer funeral. Já fizemos, em reflexões anteriores, uma importante distinção entre o dia no qual Jesus morreu crucificado no Monte Calvário e o memorial do Calvário, realizado na Santa Missa. Eu quero que você tenha isso em conta antes de continuar seguindo essa reflexão, ok? A liturgia cristã não se limita a recordar os acontecimentos que nos salvaram. Ela os atualiza, os torna presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado em memorial, mas não é repetido. São as celebrações que se repetem, como já dissemos antes. A cada celebração sobrevém a efusão do Espírito Santo que atualiza o único mistério, é o que nós lemos do Catecismo. Uma pergunta me surge na cabeça quando algumas pessoas, ao afirmarem que a missa é o Calvário, condenam algumas expressões de louvor próprias do movimento carismático. Você que está acompanhando essa reflexão, você cantaria glórias, hosanas, aleluias, se estivesse no Calvário, no momento exato em que Jesus Cristo estava morrendo na cruz? Pense bem antes de me responder essa pergunta. Se você me responder que sim, alegando que a cruz, que na cruz se deu a nossa salvação, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, o motivo pelo qual você cantaria glória, aleluia e hosana, bem, eu lhe diria que por este mesmo motivo, o aplauso seria muito bem-vindo. O aplauso, como expressão de louvor, está muito bem fundamentado nas Escrituras. Se você me responder que não, terá de perceber que a sua visão, embora não seja errada, é restrita e não contempla a totalidade daquilo que é a Santa Missa. De fato, aquela distinção que a gente fez anteriormente salta outra vez diante dos nossos olhos. No Calvário, Jesus morreu verdadeiramente, isto é, aliás, artigo de fé. E esse deicídio foi o maior de todos os pecados cometidos pela humanidade. Na celebração litúrgica, Cristo, que está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, ele realiza o memorial da nova aliança que se deu mediante sua morte e ressurreição, o que é feito com todo o sentido sacrificial, mas que também é festivo. Vamos ler um trecho do documento conciliar Sacrosanctum Concilium. Acompanha comigo no seu slide aí. Pela liturgia da terra, participamos, saboreando-a já na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual, como peregrinos, nos dirigimos, e onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por meio dela, cantamos ao Senhor um hino de glória com toda a milícia do exército celestial. Esperamos ter parte e comunhão com os santos, cuja memória veneramos, e aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até Ele aparecer com nossa vida e nós aparecermos com Ele na glória. Aleluia! Que maravilha! Que texto maravilhoso! Na Santa Missa, Ele é sim o Cordeiro imolado, mas Ele é também o altar, o sacerdote que está vivo. Ora, a missa não é então Calvário? Claro que ela é sim a atualização do Calvário, mas ela é também banquete nupcial. De novo,
Muitas vezes a gente quer colocar em oposição conceitos que são complementares. E aí é que a gente se equivoca, minha gente. Nas últimas décadas, houve uma corrente teológica que só pode ter vindo do inferno, não tem outra explicação, que quis apagar a dimensão sacrificial da Santa Missa. Se dizia que a missa era o encontro fraterno, a partilha do pão, etc. Menos que era o sacrifício de Cristo. Quando a gente pensa nisso, como é que a gente não vai ser compreensivo, né? Com o desespero de muitos irmãos meus na fé católica ao bradarem que a missa é o Calvário? A gente é compreensivo com isso. Mas Deus não desampara a sua igreja. A igreja foi testemunha, há poucas décadas atrás, da vida e obra de São Pio de Pietrelcina, entre outros, é claro, mas vale a pena ressaltar aqui a vida do Padre Pio, que carregou em seu corpo as marcas da paixão, como poucos, e nos deu o exemplo de que, de fato, a missa atualiza a graça do Calvário. Os santos, de modo muito especial, manifestam esse munus profético da igreja de Nosso Senhor, colocando a igreja sempre no prumo da vontade de Deus. Mas isso, meus amigos, não nega e não se opõe à verdade da missa enquanto banquete nupcial, que não se opõe e não diminui em nada a missa enquanto sacrifício. A liturgia da igreja harmoniza estas dimensões de modo tão belo que só pode ter vindo do Espírito Santo. Na carta de São Paulo aos Filipenses, o apóstolo nos aconselha a ter em nós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Os tempos e momentos da liturgia trazem consigo alguns sentimentos que podem muito bem nos orientar, porque eles enfatizam, ora, dimensão sacrificial, ora, a dimensão festiva da Santa Missa. Na Quaresma e no Advento, por exemplo, a igreja nos convida à penitência. Na Quaresma, a gente deixa de cantar o Glória e o Aleluia, porque se dá uma ênfase toda especial à dimensão sacrificial da missa. E isso serve de embasamento para aquela questão do... Você cantaria glórias e aleluias diante do Calvário? Nesse período, cuja ênfase é inegavelmente sacrificial, a liturgia da igreja já não faz. No tempo de Natal e de Páscoa, por sua vez, abundam os glórias e aleluias, dando clara ênfase à dimensão festiva. No próprio rito da missa, a gente encontra essa harmonia entre festa e sacrifício. O canto da entrada, o glória, algumas sequências em dias festivos, as aclamações ao Evangelho, o Sanctus, o Amém, da doxologia final, nos remetem normalmente a uma dimensão mais festiva. Outros momentos nos remetem à dimensão mais sacrificial. Em nenhum momento a missa deixa de ser sacrificial para ser festiva, ou deixa de ser festiva para ser sacrificial. São dimensões coessenciais da Santa Missa. Quando falamos dos tempos e momentos, a gente está se referindo a uma questão de ênfase. Assim escreve o Dr. Scott Hahn, no livro que eu já citei tantas vezes. Acompanha comigo no slide. Quando Jesus volte, no final dos tempos, não terá nenhum pingo a mais da glória que possui agora mesmo sobre os nossos altares e nos sacrários das nossas igrejas. Deus habita entre os homens agora mesmo, porque a missa é o céu na terra. Isso precisa encher o nosso coração de jubilosa e festiva alegria no Senhor, infinitamente superior àquela que o rei Davi demonstrava quando ele dançou diante da arca, ou a alegria descrita no livro dos Salmos, pois agora estamos no tempo da graça. Acompanha comigo no slide. Segundo a natureza das ações litúrgicas e as tradições rituais das igrejas, uma celebração faz memória das maravilhas de Deus numa anamnese mais ou menos desenvolvida.
O Espírito Santo, que assim desperta a memória da igreja, suscita então a ação de graças e o louvor. É tirado do Catecismo da Igreja Católica. Quem suscita a ação de graças e o louvor é o Espírito Santo. As expressões de louvor contidas nas Sagradas Escrituras não podem, sob nenhum aspecto, serem consideradas como ofensivas dentro da celebração da nova e eterna aliança. Verdadeiramente se trata da mais sublime de todas as festas. Depois de contemplar a Santa Missa desde todos esses prismas, fica muito mais fácil nós olharmos para algumas expressões de louvor que emanam da essência da experiência carismática com um olhar mais maduro, percebendo que, de fato, a gente pode ser aquilo que Deus nos chamou a ser na igreja em todo o tempo, inclusive enquanto participamos do memorial da nova e eterna aliança, o novo sábado, o novo Israel de Deus, o perene Calvário, o banquete nupcial do Cordeiro, a Santa Missa.